Dale, meus brothers, como sempre, direto e reto, eu sou o Maurício Guatelá e no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema incrível, de uma dificuldade, principalmente de quem está começando, a fotografia noturna. Então nesse vídeo você vai ter 5 dicas para você conseguir fazer imagens incríveis no escuro, com baixa luminosidade, à noite. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Eu sei que de repente se você já tentou fazer uma foto à noite, acabou de repente tendo uma imagem tremida, muito escura ou cheia de ruído, isso é bem mais comum do que você imagina, principalmente se você está começando. Mas, como eu te falei, eu vou te dar 5 dicas certeiras para você transformar suas fotos noturnas aí, quem sabe até em obra de arte. Então, vamos para a dica número 1, que é o seguinte, cara. Para você fazer fotografias noturnas, ou até mesmo para você conseguir filmar com qualidade, você vai precisar usar um tripé. Não tem como fugir disso, cara. O tripé é fundamental porque ele te dá mais firmeza, te dá mais nitidez e elimina aquela micro vibração que com certeza tá tirando a nitidez da tua fotografia. Então a primeira dica é essa, cara, você precisa de um tripé. E dentro dessa dica 1 ainda eu vou te dar um conselho, cara. Tem muita gente que vai lá e gasta uma grana, gasta uma câmera aí de 5 mil reais, compra uma lente de mais 2 mil reais, cartão de memória, bateria, e compra um tripé de 150 pila, cara. Não faz o menor sentido. Então, mesma coisa que você comprar uma Ferrari e botar nela um pneu de Fusca. Isso não tem nenhuma lógica. Então eu recomendo também que você invista num tripé de qualidade. Hoje tem muitas opções, da China você pode pedir um tripé na faixa de 500 reais, que vão entregar muita qualidade e principalmente durabilidade. Os tripés que eu tenho são da marca Manfrotto, uma marca italiana super consagrada, que custam caro, mas são tripés que eu tenho já há mais de 10 anos funcionando perfeitamente. Então, é o tipo de investimento que vale a pena você investir e você gastar teu dinheiro de forma consciente. Mas, de fato, né? Por que o tripé é tão importante, cara? Porque ele, à noite, o teu tempo de exposição, se você vai fotografar, ele precisa ser maior. Então, qualquer tremor, né, qualquer batidinha ali vira um borrão na imagem. Então, um tripé que de fato seja firme, traz muita nitidez, principalmente para fotos noturnas, astrofotografia. Então, é bem importante. Agora, se você não tem um tripé, cara, encosta ela numa superfície, encosta a câmera em cima da tua mochila, uma superfície fixa, né? Dá um jeito de improvisar, porque é bem possível que você consiga, assim, fazer uma longa exposição, ter imagens nítidas, mesmo não tendo um tripé. Então, dá para você improvisar. Coloca aí dentro em cima de um banco tua câmera, encostada em alguma coisa, só toma cuidado, obviamente, para que ela não caia, né? Então, vamos para a dica 2, que é o seguinte, cara, controle o tempo de exposição. Então, à noite a gente tem pouca luz, então você precisa dar mais tempo para a luz entrar. Então, isso significa que as velocidades para você fotografar devem ser mais lentas, 5, 10 ou até 30 segundos. Ainda existem câmeras que têm o modo bulb, que você pode, por exemplo, travar lá, literalmente, a entrada de luz, né? Você vai ficar enxergando a luz por até 1 minuto, 2 minutos e vai formar aquele rastro de estrelas, caso você esteja fazendo astrofotografia. Mas tome cuidado que quanto mais tempo, maior a chance de você ter tremor ou, como eu falei, ter rastros de luz na sua imagem. Às vezes você está fazendo uma astrofotografia que você não quer que fique o rastro, o movimento das estrelas, né? Então, de novo, um tripé é fundamental para que você possa utilizar isso, que você tenha de fato o controle exato do tempo de exposição. Então, uma dica, vai fotografar estrelas, se você deixar a exposição por mais de 30 milímetros, por mais de 30 segundos, com uma lente, por exemplo, 30, 50 milímetros, com certeza o movimento das estrelas já vai começar a ficar aparente. Já se você estiver trabalhando com uma grande angular, uma 11 milímetros, caso você tenha uma câmera cropada, ou até mesmo uma 16 milímetros numa câmera full frame, você consegue ter até 30 segundos de exposição sem começar a ver o movimento, o rastro das estrelas. Então, o tripé, como eu falei, a dica 1 é fundamental, mas o controle e o tempo da exposição também vai ser fundamental para você conseguir ter imagens de qualidade, ter imagens nítidas. Então, um exemplo, vou dar uma receitinha de bolo. Vai fazer essa fotografia, bota a tua lente no máximo possível da abertura dela, por exemplo, f2.8, f1.8, f1.4, dependendo da sua lente. Coloca o ISO aí até 3200, né? E coloca uma velocidade de 10 a 20 segundos. Testa entre essas velocidades. Tenho certeza que você vai conseguir um resultado interessante. Mas bora lá, vamos para a dica número 3, que é talvez a mais importante de todas para você conseguir ter boas imagens, de fato, com baixa luminosidade, imagens no escuro, que é você dominar teu ISO, mas com consciência, porque é o seguinte, ó, o ISO ele ajuda você a clarear a imagem de uma forma muito grosseira falando. O ISO determina a sensibilidade com qual o teu sensor capta a luz. Então, quanto mais alto for o seu número de ISO, mais claro vai ficar a sua imagem. Mas o que é o lance? Quanto maior o seu número de ISO, dependendo da sua câmera e do sensor que ela tem, maior o número de ruído que também vai ter na sua imagem.
Por isso é tão importante você fotografar em RAW. Você fotografando em RAW, você consegue fazer uma pós-produção muito interessante e fazer uma redução desse ruído. Mas, de novo, é muito importante que você use o ISO com consciência, né? Que você saiba entender qual que é o limite da tua câmera. Então, por exemplo, câmeras cropadas, de sensor cropado APS-C, geralmente o limite máximo de ISO aí hoje é 3.200, 6.400. Então, usa aí entre 800 e 1.200, vai testando para ver o que melhor se adequa dentro do teu equipamento. Câmeras full frame acabam tendo um desempenho muito melhor em baixa luminosidade, então você consegue usar o ISO até 6.400, 12.800 dependendo da câmera e ainda ter muita qualidade. Então, sim, é importante que você entenda a limitação, então por isso que eu coloquei nessa dica 3, domine o ISO com consciência, para você entender de fato até onde é o limite de ISO que sua câmera suporta, para que você consiga ter qualidade na sua imagem, que você enxergue no escuro, que você consiga fazer uma composição muito interessante, que você consiga mostrar as luzes aí que você quer mostrar, né, as estrelas, o rastro de um carro passando numa rodovia, mas sem degradar tanto a sua imagem. E aí que é o grande balanço, né, que é a equação que você faz. Por isso que é tão importante você entender o triângulo, né, da exposição, o triângulo que a fotografia tem, que é a abertura, velocidade, né, e o ISO. Então você conseguir sopesar isso é muito fundamental. Por isso que antes eu trouxe a questão do tempo, controle do tempo e da exposição, e na dica 3 eu falei um pouco sobre o domínio do ISO com consciência, porque você vai ter que analisar aí, fazer uma média, né, a velocidade mínima possível, por exemplo, sem pegar o rastro das estrelas, com o ISO máximo possível que a tua câmera suporta sem degradar a tua imagem. Vamos então para a dica número 4, que é o seguinte: ajuste o foco manual. Quando você vai fazer astrofotografia, ou até mesmo quer fazer uma fotografia de longa exposição, dependendo da sua câmera, sabe, cara, como vai estar muito escuro, o foco à noite, se você deixar o foco automático, talvez isso seja um pesadelo, seja um problema, porque ele vai tentar procurar foco através de contraste e não vai conseguir focar em nada. Então, ativar o foco manual talvez seja uma das dicas mais importantes para você. Como eu falei, ter fotos nítidas, né, sem vibração, sem ruído, mas ter fotos com foco. Então você vai lá, desativa o foco automático da sua câmera, deixa no foco manual, você vai precisar rodar o anel aqui, ó, de foco da sua lente, dependendo da sua lente, cada uma tem um anel de foco em um lugar específico, para que você encontre o foco. Ainda, dentro dessa dica 4, dependendo da câmera que você estiver utilizando, as câmeras elas têm a função de você, por exemplo, quando você foca no foco manual, de você aproximar do teu assunto. Então, você pode, por exemplo, colocar uma luz de contraluz para ter uma silhueta interessante, para que você consiga, de fato, focar onde você deseja. Ou ainda, se você está focando as estrelas, com certeza você vai focar o foco lá no infinito, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você, de fato, tem que testar para isso, porque é até interessante que de repente você use uma fonte de luz artificial, por exemplo, você bate uma lanterna no ponto que você quer focar, você gira o foco da sua câmera, você consegue aproximar, dependendo da sua câmera, né, você tem o modo de foco que você de fato aproxima, você amplia a imagem no seu visor para você conseguir identificar onde você está focando, para que de fato você tenha um foco cravado. Então essa é uma dica muito interessante, como eu falei, de repente tem uma lanterna para te ajudar, para você focar lá quando você não está ainda, você não fez o clique, mas você está buscando foco, você ilumina o assunto que você quer. Aí você, com foco manual, você trava o foco lá nítido para o foco ficar sharp onde você quiser. E aí sim você faz o clique. Então, dominar o foco manual também é muito importante para você conseguir fazer boas fotos à noite, tá? Vamos para a nossa quinta dica, que é o seguinte, cara. A quinta dica é: explore a criatividade da longa exposição. Então, para que você consiga, de fato, ter bons resultados à noite, você precisa sopesar esses fatores. Ter uma lente com o máximo de abertura possível, né? Quanto mais clara for a lente, melhor. Quanto maior for a capacidade de ISO da sua câmera, também melhor. E, obviamente, você dominar a velocidade, o tempo de exposição com o tripé adequado, vai conseguir que você tenha qualidade nas suas fotografias noturnas. Então, explore a criatividade com longa exposição, é a nossa quinta dica, que é, de fato, onde a magia acontece. Então, uma longa exposição criativa, quando você aproveita, de repente, o rastro de luz dos carros passando numa rodovia, ou ainda à noite você pega o movimento da água fluindo com a luz da lua iluminando, né? A água parece uma névoa de tanta exposição que você consegue deixar, se você deixar uma longa exposição, por exemplo, fazer uma exposição de um lago à noite com a lua refletindo nele, cara, você deixa uma exposição por 2 minutos, o teu sensor aí captando a luz, então a água, ao invés de parecer água, vai virar uma névoa, vai ficar muito interessante. Então, quando você aumenta o tempo de exposição, quando você brinca com os seus elementos, a noite, na verdade, ela vira para você um palco totalmente diferente do que nós temos durante o dia. Então você tem uma luz diferente, uma forma como a luz reage aos objetos totalmente diferente, que é muito legal para você criar. Então vou dar um exemplo.
você pode fazer uma astrofotografia, né? Mas a tua intenção, de repente, não é só fotografar as estrelas, mas você pode, dentro dessa astrofotografia, inserir um elemento, inserir uma pessoa e fazer o quê? Um light painting. Então você foi lá, fotometrou o céu, você conseguiu achar uma exposição adequada para o céu, mas com uma lanterna você ilumina a pessoa que está no primeiro plano, você traz um bafinho de luz ali na frente, para não mostrar apenas o céu que está super escuro, mas também conseguir mostrar os elementos que estão aqui abaixo. Então assim, ó, é importante que você sopese todos os elementos do triângulo da exposição, que você entenda de fato a limitação da tua câmera, mas a criatividade de como você vai transformar isso, como você vai aplicar essas técnicas, é o que de fato vai fazer um diferencial na tua fotografia noturna. Gostou das dicas? Eu sou Maurício Guartelar. Se você quiser de fato aprender fotografia comigo, ir lá no fundo, lá deep, pegar um atalho para viver do sonho, vai ser um prazer poder fazer esse caminho contigo. O link para fazer meu curso está aqui embaixo. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me siga no Instagram, Maurício Guartelar. Vai ser um grande prazer ter você aqui conosco fazendo parte dessa jornada. E ainda, se você acha que a tua edição não está bem o suficiente, talvez não é que você não saiba fazer boas fotos. Talvez você não saiba de fato editar suas fotografias com qualidade, realçar o que você fez no momento da captação. Então eu também tenho um curso de edição que é fantástico, que você vai editar com alma e propósito para conseguir imagens incríveis. Mais um dia, mais um dólar. Sou Maurício Guartelar e é nóis. Até a próxima.